Existe algo que ninguém vê. Acontece antes do amanhecer, quando a casa ainda dorme e o silêncio pesa como uma cobertura sobre os quartos fechados. Acontece nos cantos da cozinha, nos corredores, diante de uma pia cheia de louça, no interior de um carro parado antes de entrar no trabalho. Não é visível, não aparece nas redes sociais, não recebe aplausos de domingo. Mas é precisamente ali, naquele lugar invisível, que muitas famílias ainda estão de pé. Uma mãe que ora. Não estou falando de uma figura sentimental do Dia das Mães. Não estou aqui para construir um monumento emocional a uma categoria humana. Estou falando de uma realidade espiritual que as Escrituras levam com uma seriedade que nós, com frequência, tratamos com superficialidade. Estou falando de uma mulher diante de Deus, intercedendo por filhos que ela não consegue controlar, por um marido que ela não consegue salvar, por uma casa que ela não consegue proteger com as próprias mãos, e que precisamente por isso estende essas mãos a Deus. Você já parou para pensar no que sustenta aquilo que você não consegue explicar? Por que alguns filhos que se perderam voltaram? Por que algumas famílias que deveriam ter desmoronado ainda estão juntas? Por que algumas crianças criadas em lares difíceis cresceram com um temor a Deus que ninguém plantou visualmente? Há uma resposta que o mundo não consegue dar, mas que a palavra de Deus explica com precisão. Abra com cuidado o primeiro livro de Samuel e encontre Ana. Não Ana como personagem de escola dominical. Ana como mulher real, com dor real, com um estado de alma que o texto descreve com palavras que não deixam dúvida. Ela estava em amargura de alma, chorou muito e orou ao Senhor. O sacerdote Eli a observou e concluiu que ela estava bêbada. Esse detalhe não está ali por acidente. Está ali para mostrar o que o mundo faz com a oração genuína. Não entende, classifica errado, julga pela aparência externa. O que Ana estava fazendo naquele momento não era desespero sem fundamento. Era fé funcionando na dor. Era uma mulher que havia entendido uma coisa que leva tempo para aprender. Que o que ela não podia gerar com o corpo, ela poderia demandar com a oração. E ela fez um voto. Não um voto emocional de momento, um voto com peso de entrega. Senhor dos exércitos, se me deres um filho, eu o darei ao Senhor todos os dias de sua vida. Você percebe o que está acontecendo aqui? Ana não pediu um filho para si. Ela pediu um filho para entregar. Essa é a marca da oração de uma mãe que compreende espiritualmente sua posição. Ela não ora para possuir seus filhos, ela ora para consagrá-los. E há uma diferença abissal entre essas duas disposições de coração. Quantas mães oram para que o filho seja protegido, mas nunca oraram para que ele seja consagrado? Há uma distância enorme entre pedir segurança e pedir santidade. Pedir que ele não se machuque é humano e legítimo, mas pedir que ele conheça a Deus, que seja instrumento nas mãos do Senhor, que sua vida tenha peso eterno, isso é outro nível de oração. E Ana estava nesse nível. Por isso Samuel foi Samuel. O que nasceu daquele útero não foi apenas um menino, foi um profeta que ungiu reis. Foi uma voz que ouviu o Senhor, quando o Senhor era silêncio para toda uma geração. O texto diz que a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia visão frequente. E no meio desse vácuo espiritual, uma criança criada por uma mãe orante ouvia a voz de Deus enquanto os filhos do sacerdote corrompiam o santuário. Você entende o que isso significa para hoje? Vivemos em uma geração onde a palavra de Deus está amplamente disponível e profundamente ignorada. Vivemos em um tempo de barulho ensurdecedor e silêncio espiritual real. E no meio desse vácuo, o que vai determinar quais filhos terão ouvidos para ouvir não é a escola que frequentam, não é o bairro onde moram, não é sequer a qualidade do sermão que escutam no domingo. É o que foi plantado em oração antes mesmo que eles entendessem o que era oração. Ana orou antes de Samuel existir. Ela orou durante a gestação.
Ela orou ao levar a criança ao templo, e a Escritura registra que todos os anos ela subia e trazia uma túnica. Não era um gesto sentimental de mãe saudosa, era uma visita de intercessão. Era uma mãe que tinha entregado o filho a Deus e que continuava ano após ano sem deixar de cobrir aquela entrega com presença e oração. Isso confronta algo em nós, porque há mães que oram intensamente enquanto o filho está em crise e param quando ele aparentemente estabiliza. E há mães que entendem que a intercessão não é recurso de emergência, é postura permanente de guerra. Ana era esse segundo tipo, e Samuel cresceu no templo, mas a oração da mãe não ficou do lado de fora. Mas quero que você veja também o que o texto não diz. Não diz que Ana ficou amargurada pela separação. Não diz que ela desenvolveu ressentimento contra Deus por ter pedido o filho e depois ter que entregá-lo. Não diz que ela questionou o voto. O que diz é que ela adorou, que ela cantou, que de seus lábios saiu um dos hinos mais poderosos do Antigo Testamento, um hino que ecoará depois nos lábios de outra mulher, Maria, ao receber a notícia de que carregaria o Filho de Deus. A espiritualidade de Ana não era apenas uma espiritualidade de crise, era uma espiritualidade de rendição. E rendição é diferente de derrota. A mãe que rende seus filhos a Deus não os perde. Ela os coloca no único lugar onde estão verdadeiramente seguros, nas mãos do Senhor dos Exércitos. E esse nome importa. O texto usa repetidamente o título Senhor dos Exércitos. Yahvé Sabaoth. É o Deus que comanda hostes angélicas, que rege os exércitos celestiais, que tem poder sobre tudo o que existe no âmbito invisível. E é exatamente esse Deus que Ana invoca. Ela não está orando para um Deus distante e genérico. Ela está clamando ao comandante de tudo o que existe, além do que os olhos veem. Há mães nessa sala que conhecem esse Deus pelo nome, que em algum momento da vida foram ao fundo da dor e descobriram que Ele estava lá, que choraram diante dele quando não tinham palavras e encontraram que as lágrimas também são oração, que fizeram votos que custaram, que entregaram quando queriam segurar e que hoje veem, ou ainda esperam ver, o fruto daquilo que foi plantado em silêncio. Para essas mulheres, esta mensagem não é novidade, é confirmação. É a palavra de Deus dizendo: o que você faz no escondido, eu vejo. O que você clama no silêncio, eu ouço. O que você planta em oração, eu farei crescer no tempo certo. Mas há também quem está aqui e nunca entendeu a oração como guerra, que sempre tratou a oração como último recurso depois que tudo mais falhou, que ora quando tem medo, mas não ora quando tem paz, que pede proteção para os filhos, mas nunca pediu que Deus os formasse espiritualmente, que os quebrasse se necessário, que os levasse pelo caminho da cruz antes do caminho da glória. Para essas, esta mensagem é um chamado, não de condenação, de revelação. O que Ana nos mostra é que a oração de uma mãe não é um gesto bonito. É uma força espiritual que altera o curso de gerações. E o que Deus fez por Ana, Ele ainda é capaz de fazer. Porque Ele é o mesmo Senhor dos Exércitos, ontem, hoje e para sempre. Existe uma guerra que não aparece nos noticiários, não tem imagens de satélite, não tem análises geopolíticas, não tem comentaristas especializados, mas ela é mais real do que qualquer conflito que você já assistiu numa tela. E o campo de batalha, com frequência, é o lar, a família, o coração dos filhos, o casamento, a mente daqueles que você ama. O apóstolo Paulo não estava sendo poético quando escreveu às igrejas que não lutamos contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele estava descrevendo a realidade, estava nomeando o que acontece por trás dos conflitos que parecem ter causa humana.
E se há um lugar onde essa guerra se concentra com intensidade especial, é na família. Porque a família é o único lugar onde Deus estabeleceu, desde a criação, uma aliança de cobertura, de geração, de transmissão de fé. Satanás sabe disso melhor do que muitos cristãos sabem. Por isso, ele não ataca a família por fora primeiro. Ele ataca por dentro. Ele semeia divisão entre marido e mulher. Ele alimenta a rebeldia nos filhos adolescentes. Ele instala a distância emocional que depois vira abismo espiritual. Ele usa o cansaço, a rotina, a decepção, o orgulho, a mágoa, para ir corroendo o que parecia sólido. E no meio desse campo de batalha, uma mãe cristã que ora não é apenas uma figura de piedade, ela é um posto avançado de resistência espiritual. Ela é, em termos bíblicos, aquela que está na brecha. Ezequiel 22 é um texto que poucos pregadores visitam com frequência, mas que carrega um peso espiritual imenso. O Senhor olha para uma nação corrompida, para líderes que falharam, para um povo que abandonou o caminho e diz algo que parou o meu coração quando li com cuidado. Eu procurei entre eles um homem que tapasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim a favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não o achei. Não o achei. Deus estava procurando alguém que intercedesse, alguém que se colocasse entre a justiça de Deus e a destruição que o pecado merecia, alguém que em oração funcionasse como muro, e não achou. O que acontece quando Deus procura e não acha? O que acontece quando não há ninguém na brecha? O texto é sombrio na resposta. A destruição vem, não porque Deus queria destruir, mas porque ninguém quis interceder. Isso não é uma teologia abstrata. Isso tem aplicação direta no lar. Quando não há oração na casa, quando ninguém está na brecha por aquela família, quando nenhuma mãe se levanta de madrugada para cobrir os filhos diante do Senhor, há uma brecha real deixada aberta. E o inimigo não ignora brechas. Mas quando há uma mãe que entendeu seu papel de intercessora, quando há uma mulher que se coloca diante do Senhor com o nome dos filhos nos lábios, quando há uma oração que não cede ao cansaço nem ao desânimo, ali acontece algo que o céu registra e o inimigo teme. Isso não é exagero. Isso é o que a palavra mostra repetidamente. Olhe para a história de Moisés no deserto. Israel peca com o bezerro de ouro e Deus diz a Moisés: deixa-me e eu os consumirei. Mas Moisés não se afasta. Moisés se coloca na brecha. Ele intercede. E o texto diz que o Senhor se arrependeu do mal que tinha dito que havia de fazer ao seu povo. A oração de um homem mudou o curso de uma nação. Se isso é verdadeiro no âmbito nacional, é verdadeiro no âmbito familiar. A oração de uma mãe pode mudar o curso de um filho, pode atrasar a destruição, pode abrir uma porta onde havia só parede, pode fazer com que uma graça que não era merecida desça sobre uma vida que estava indo na direção errada. Você acredita nisso? Não no sentido intelectual de que concorda com a doutrina, no sentido prático de que isso governa a forma como você ora. Porque há uma diferença enorme entre a mãe que diz que acredita no poder da oração e a mãe que age como se acreditasse. A primeira fala sobre oração quando a conversa chega no assunto. A segunda sai do jantar e vai para o quarto antes que todos durmam, porque há um nome no seu coração que não sai da sua mente, e ela sabe que esse nome precisa ser colocado diante de Deus mais uma vez. Ana era do segundo tipo. Moisés era do segundo tipo, e ao longo das Escrituras, são essas pessoas do segundo tipo que mudam histórias. Pense na mulher sírio-fenícia que aparece nos evangelhos. Jesus estava numa região de gentios, e essa mulher chega com um pedido impossível. Sua filha estava gravemente endemoniada. O texto de Marcos 7 mostra que Jesus primeiro não respondeu. Depois, os discípulos pediram que ele a despedisse, porque ela gritava atrás deles. Então Jesus diz algo que parece duro demais.
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Qualquer pessoa com menos fé teria ido embora ali. Teria interpretado o silêncio inicial como rejeição, as palavras seguintes como humilhação definitiva e desistido. Mas essa mãe não desistiu. Ela tomou as próprias palavras de Jesus e respondeu: "Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores." E Jesus respondeu: "Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito o que tu queres." E sua filha foi curada naquela mesma hora. O que essa mãe fez? Ela recusou a desistir. Ela enfrentou o silêncio de Deus com persistência, não com raiva ou amargura, mas com uma fé que não aceita não como resposta final. Ela se colocou na brecha pela filha, e a filha foi liberta. Há filhos que estão endemoniados hoje, não metaforicamente, literalmente. Há famílias que assistem ao comportamento de um filho e não conseguem explicar de onde vem aquela escuridão. Há mães que já tentaram tudo que o mundo oferece: terapia, medicação, conversa, limite, liberdade, e o filho continua preso. E o que a Escritura diz é que há uma dimensão desse problema que só é resolvida no âmbito espiritual. Mas o âmbito espiritual exige intercessores, exige alguém que não canse, alguém que aceite o silêncio inicial sem desistir. Alguém que tome as próprias promessas de Deus e as apresente diante dele com uma fé que não é arrogância, mas é a ousadia de quem conhece o coração do Pai. Você está disposta a ser esse alguém? Porque esse é o chamado real da mãe cristã. Não é só criar bem, não é só dar bom exemplo, não é só levar à igreja, é interceder, é brigar em oração, é estar na brecha quando a situação parece sem saída. E a promessa que sustenta essa posição não é uma promessa emocional, é a palavra do próprio Deus. Pedi e ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O verbo no original não está no tempo simples, está no imperativo presente contínuo. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Não desista antes da resposta. Há uma palavra no vocabulário cristão que foi tão desgastada pelo uso repetido que quase perdeu o seu peso real. A palavra é fé. Falamos tanto de fé que às vezes parece que ela virou um acessório espiritual, algo que se exibe, mas não necessariamente se usa. Mas nas mãos de uma mãe que ora, a fé não é decoração, é a substância que sustenta o peso da espera. Hebreus 11 não começa com histórias de vitória, começa com uma definição que deveria nos parar. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Repare nas palavras: certeza do que se espera, não certeza do que já chegou. Certeza do que ainda não se vê, mas que a fé trata como real. Isso é radicalmente diferente da fé popular que circula em muitos círculos cristãos. Uma fé que funciona bem quando as coisas estão indo bem e entra em colapso quando a resposta não chega. A fé bíblica funciona precisamente quando a resposta ainda não chegou. É ali que ela é testada e provada. É ali que ela se distingue de otimismo e de sentimento religioso. E no coração desse capítulo há uma frase que poucos param para considerar com profundidade. No versículo 13, depois de listar homens e mulheres que viveram pela fé, o escritor diz: todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, sem ter recebido, viveram pela promessa, morreram pela promessa, mas não seguraram a promessa cumprida nas próprias mãos. Isso confronta frontalmente a teologia de prosperidade imediata que frequentemente governa nossa expectativa de oração. A ideia de que, se eu orar corretamente, se eu tiver fé suficiente, a resposta virá no meu tempo, da forma que eu desejo. Mas Hebreus 11 diz que há uma nuvem de testemunhas que oraram, que creram, que não desistiram e que foram para a eternidade sem ver o cumprimento completo do que pediram. E ainda assim são chamados heróis da fé. Isso tem implicações enormes para a mãe que ora por um filho que ainda não voltou.
para a mulher que clama por um marido que ainda não foi alcançado, para quem já orou dezenas, centenas de vezes, pelo mesmo nome, pela mesma situação, e que ainda espera. A Escritura não diz que a fé garantiu resultados imediatos para todos, mas diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus desses que creram sem ver, que Ele lhes preparou uma cidade, que a semente plantada em oração tem um destino que às vezes ultrapassa os anos de uma vida terrena. Mas quero ir além disso, porque há um aspecto da fé orante que transforma não só o que se pede, mas quem ora. Quando Paulo escreveu aos Filipenses do interior de uma prisão, ele disse algo que precisa ser lido devagar. Não estou dizendo isso porque esteja em necessidade, pois aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. A palavra que a Bíblia traduz como aprendi é uma palavra grega que significa adquirir habilidade por meio de prática e experiência. Paulo não nasceu contente. Ele aprendeu a estar contente e aprendeu em prisões, aprendeu em naufrágios, aprendeu sendo apedrejado e abandonado e traído. A oração que transforma não é apenas a oração que pede. É a oração que permanece, é a oração que continua mesmo quando a resposta não vem na forma esperada. É a oração que ao longo do tempo não só tenta mudar as circunstâncias, mas permite que as circunstâncias transformem quem ora. Há mães que entraram na oração por uma razão simples: queriam mudar o filho, e depois de anos orando, perceberam que Deus havia mudado a elas. Que a intercessão pelo filho havia trabalhado o orgulho, a ansiedade, o controle, o medo. Que o que parecia ser uma batalha pelo filho era, ao mesmo tempo, uma obra de Deus na própria alma da mãe. Isso não significa que Deus ignorou o filho. Significa que Deus trabalha em ambos ao mesmo tempo. Que a oração sincera raramente tem só um destinatário. Pense em Jó. Não como símbolo de sofrimento, mas como homem que passou pelo fogo e saiu outro. No final do livro, depois de toda a devastação, depois de todas as perguntas sem resposta, depois de Deus ter respondido com perguntas em vez de explicações, o texto diz que Jó orou pelos amigos que tinham falado errado sobre Deus. E foi quando Jó orou pelos outros que o Senhor mudou a situação de Jó. Oração que volta o foco para o outro, mesmo no meio da própria dor, tem um poder que a oração centrada em si mesma não tem. A mãe que ora pelos filhos mesmo quando está exausta, mesmo quando está com o coração partido pela situação da própria vida, essa mãe está fazendo o que Jó fez. Está colocando o nome do outro diante de Deus enquanto ainda carrega o próprio peso. E essa é a forma de oração que Deus honra com uma presença especial. Mas há uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Você ora ou você apenas pensa em orar? Há uma diferença entre a intenção da oração e a oração em si. Há uma diferença entre deitar e pensar nos filhos antes de dormir, o que é amor, e genuinamente trazer esses filhos ao trono da graça em oração fervente, específica, persistente. Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas o contexto original da palavra, que se traduz como fervente, tem a ideia de oração que opera, que age, que tem energia interna. Não é a quantidade de palavras, não é o tom de voz. É uma oração que genuinamente acredita que está falando com Deus, que Ele ouve, que Ele age e que o que é pedido tem peso eterno. Essa é a oração que muda coisas, não o monólogo religioso antes de dormir, não a lista de pedidos repetida mecanicamente, mas a conversa real com o Deus vivo, onde se coloca diante dele o nome do Filho com peso, de quem sabe que essa é a única intervenção que realmente pode alcançar o que o amor humano não consegue. E há algo mais que precisa ser dito sobre a natureza dessa fé que ora. A fé que sustenta a intercessão de longo prazo não é uma fé baseada em sentimento. Há dias em que a oração não parece funcionar.
Há dias em que o céu parece silêncio e o coração parece vazio. Há dias em que o filho está mais longe do que ontem e a situação parece ter piorado em vez de melhorado. Nesses dias, o que sustenta a oração não é o sentimento de que Deus está ouvindo. É a certeza, ancorada na palavra, de que Ele ouve sempre. É o conhecimento de que o trono da graça não fecha, que a promessa de que nenhum clamor de fé cai no vazio foi dada por aquele que não pode mentir. O sentimento pode variar, a palavra não varia. E a mãe que aprende a orar com base na palavra e não com base no sentimento, é a mãe cuja oração não para quando o sentimento acaba. Essa é a fé que Hebreus descreve, não a fé dos dias fáceis. A fé que ficou quando tudo mais passou. João 11 é um dos textos mais humanos de todo o Novo Testamento. Lázaro estava morto, 4 dias. A pedra já estava no lugar. O cheiro, segundo o texto, já estava presente. E as duas irmãs, Marta e Maria, viviam a sequência de emoções que toda pessoa que amou e perdeu conhece. A dor de não ter tido Deus a tempo, a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que todo coração ferido já formulou alguma vez. Marta vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não havia morrido. E mais adiante, Maria diz a mesma coisa: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não havia morrido. Mesmas palavras, mas 2 espíritos diferentes. Marta termina a frase com uma afirmação de fé: mas também sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Maria termina com lágrimas, e o texto diz que Jesus viu as lágrimas de Maria e se perturbou no espírito e se comoveu. E então, o versículo mais curto da Bíblia: Jesus chorou. O Filho de Deus chorou, não porque não soubesse o que ia acontecer, não porque tivesse perdido o controle da situação. Ele chorou porque estava diante da dor real de mulheres reais que amavam um irmão real. Ele chorou porque a dor humana o comove, porque ele não é um Deus distante que observa o sofrimento com indiferença. E então ele mandou tirar a pedra. Marta objetou: já cheira mal. 4 dias significava que a decomposição já havia começado. Era tarde demais do ponto de vista humano, tardíssimo do ponto de vista biológico, impossível do ponto de vista lógico. E Jesus disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tire a pedra, creia e verá. Para toda mãe que está orando por um filho que parece além do ponto de retorno, que a situação já dura tanto que até a esperança começou a ter cheiro de coisa morta, esta cena é uma palavra direta de Deus, não é uma metáfora vazia. É a demonstração viva do princípio que Jesus enunciaria de outra forma: para Deus, nada é impossível. Mas note o que Jesus não fez. Ele não removeu a pedra sozinho. Ele mandou que tirassem. Há uma participação da fé humana no milagre. Há uma ação que a família precisava tomar antes de ver o poder de Deus. E essa ação era ridícula do ponto de vista racional. Tirar a pedra de um túmulo de 4 dias. Abrir o que foi fechado para que o cheiro não incomodasse os que passavam. Mas Jesus chamou essa ação de fé. E quando a pedra foi removida, ele orou ao Pai em voz alta. Não porque precisasse orar em voz alta para que Deus o ouvisse, mas para que aqueles ao redor entendessem de onde vinha o poder. Então chamou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, com as ataduras ainda no corpo, preso. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Há filhos que já saíram do túmulo, mas ainda carregam as ataduras. Há filhos que foram alcançados pela graça de Deus, mas ainda estão amarrados por hábitos antigos, por vergonha de si mesmos, por cadeias que a conversão iniciou, mas não terminou de romper. E o papel da mãe, que ora, não termina quando o filho volta. Ela ora pela desatadura, pela liberdade real.
pelo filho que já saiu do túmulo, mas ainda precisa ser desatado. Isso exige uma oração que não para na conversão, que não encerra o processo quando o filho fez a oração do pecador, que continua intercedendo pela formação, pela santificação, pela maturidade espiritual. Pelo filho que já é salvo, mas ainda está aprendendo a andar sem as ataduras. Esse é um nível de intercessão que poucas mães mantêm, porque é difícil manter a urgência da oração quando o filho está bem. A crise nos mobiliza, a normalidade nos adormece, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele não ataca só nos momentos de crise visível. Ele trabalha nos períodos de aparente estabilidade, quando as ataduras foram parcialmente soltas, mas não completamente removidas. A mãe que ora também, durante a calmaria, é a mãe que intercede no processo inteiro, não só no momento de emergência. E isso é diferente. Isso exige uma disciplina espiritual que vai além da reação ao problema. É oração como estilo de vida, não como resposta a situações de crise. Paulo escreveu: orai sem cessar. Não é um imperativo impossível para ser interpretado como exagero retórico. É a descrição de uma vida onde a comunicação com Deus não tem interrupções fundamentais, onde há uma consciência constante da presença de Deus que se expressa ao longo do dia em momentos de comunhão, de entrega, de intercessão, onde o nome dos filhos sobe a Deus, não só nos momentos de choro, mas também nos momentos comuns, nos afazeres do dia, na cozinha, no trabalho, no trânsito. Isso não é algo que se decide numa reunião de avivamento. É algo que se constrói ao longo do tempo, como hábito, como disciplina, como segunda natureza espiritual. E quero dizer algo com muita honestidade pastoral aqui. Há mães que não oram pelos filhos porque em algum lugar do coração perderam a fé de que a oração ainda pode mudar alguma coisa. A situação durou tanto, a decepção foi tão grande, às vezes que pareceu que havia resposta, e depois tudo voltou ao mesmo ponto, foram tantas, que algo dentro silenciou. Se essa é você, não estou aqui para te condenar. Estou aqui para te dizer o que o Senhor dissera a Elias debaixo da árvore, quando o profeta estava exausto e com vontade de morrer. Levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. O anjo não repreendeu Elias pela exaustão. Ele o alimentou. Deus entende o peso do caminho longo. Ele sabe que há momentos em que a fé está no fundo, não porque você escolheu abandoná-la, mas porque o peso foi maior do que as forças. E a resposta de Deus nesses momentos não é mais exigência. É pão e água para que você possa continuar. Levanta-te, come, o caminho ainda não terminou, e o Deus que ressuscitou Lázaro ainda está vivo. Há uma imagem no livro do Apocalipse que raramente é mencionada em sermões sobre oração, mas que talvez seja a mais poderosa de todas. No capítulo 5, o Cordeiro abre os selos, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos caem diante do Cordeiro. E o texto diz que cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, as quais são as orações dos santos. As orações dos santos, guardadas em taças de ouro, diante do trono de Deus. Isso significa que a oração que você fez ontem à noite não se perdeu no ar. Que a oração que a sua mãe fez por você quando você tinha 10 anos e não tinha a mínima consciência disso não desapareceu. Que as orações de mães que já estão na eternidade ainda estão, em algum sentido, que a Escritura descreve como real diante do trono. Guardadas, preservadas, com cheiro de incenso que sobe ao Senhor. Isso deveria mudar completamente a forma como entendemos o que fazemos quando oramos. A oração não é um ruído que sobe e se dissolve. É uma substância espiritual que entra no âmbito da eternidade e permanece lá até o momento em que Deus decide que é o tempo da resposta.
E se isso é verdadeiro, então toda a oração que você faz pelos filhos, todo o clamor que sobe de madrugada, toda lágrima que cai enquanto você pronuncia um nome diante de Deus, tudo isso está sendo guardado, nada está se perdendo. Pode ser que a resposta ainda não veio, mas a oração está lá, guardada, em taças de ouro. Isso não é filosofia religiosa. Isso é o que a palavra diz. E isso muda o significado do silêncio. Quando Deus parece não responder, não significa que a oração não chegou. Significa que o tempo ainda não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é sempre o tempo certo, mesmo quando parece atrasado do nosso ponto de vista. Olhe para a história de Abraão. Deus prometeu um filho quando ele tinha 75 anos. O filho chegou quando ele tinha 100. 25 anos de espera. 25 anos de promessa sem cumprimento visível. E nesse intervalo, houve momentos de fé inabalável e momentos de Ismael. De tentar antecipar a promessa de Deus com solução humana. E a Ismael sempre cria problemas que duram gerações. Há mães que, cansadas de esperar a resposta de Deus, tentaram resolver com as próprias mãos o que só Deus pode resolver, que intervieram de formas que prejudicaram em vez de ajudar, que com amor genuíno e intenção boa entraram em territórios que deveriam ter permanecido no âmbito da oração, e ao entrar, criaram conflitos que tomaram anos para sarar. O amor materno é real e poderoso. Mas o amor materno, sem a disciplina da oração, pode se tornar controle disfuncional. E há uma diferença entre proteger os filhos e sufocar os filhos. Entre cobrir em oração e cobrir com manipulação, mesmo que inconsciente. A mãe que entende seu papel espiritual é aquela que aprendeu onde termina sua responsabilidade e onde começa a soberania de Deus. Que sabe que pode orar por mudança, mas não pode produzir mudança no coração do filho. Essa obra pertence ao Espírito Santo, que pode plantar, pode regar, mas é Deus quem dá o crescimento. Isso exige uma humildade espiritual que não é natural. Nenhuma mãe aceita facilmente os limites do seu amor. O amor materno, por sua natureza, quer alcançar tudo, cobrir tudo, resolver tudo. Mas a mãe, que cresceu espiritualmente, aprendeu que a forma mais poderosa de cobertura que ela pode oferecer não é a intervenção constante nas decisões do filho. É a oração constante ao Pai que governa o coração do filho. Você confia mais na sua capacidade de intervir do que na capacidade de Deus de trabalhar por dentro? Essa é uma pergunta difícil. E a resposta honesta, às vezes, revela que temos uma fé em Deus declarada e uma fé em nosso próprio controle praticada. Que falamos de soberania de Deus nos estudos bíblicos e vivemos como se tudo dependesse da nossa capacidade de manobrar as situações corretamente. A oração genuína rompe isso, porque a oração genuína é um ato de rendição. É uma declaração prática de que eu preciso que Deus haja porque eu não consigo, que minha sabedoria tem limites, que meu amor, por mais real que seja, não alcança onde o Espírito alcança, que eu oro porque sei que quem pode realmente mudar meu filho não sou eu. E nessa rendição há uma liberdade paradoxal. A mãe que entende esse princípio é libertada do peso impossível de ser responsável pela salvação dos filhos. Ela é responsável pela fidelidade ao chamado de intercessora. Mas os resultados pertencem a Deus. Isso não é omissão, é teologia. É o entendimento correto de qual é o papel humano e qual é o papel divino no processo de transformação de uma vida. E aqui quero trazer Priscila, que junto com Aquila tomou Apolo à parte e lhe expôs mais exatamente o caminho de Deus. Apolo era eloquente, conhecia as Escrituras, mas só conhecia o batismo de João. E um casal, de forma gentil e não pública, não em confronto aberto, mas em conversa privada, completou a formação de um homem que depois se tornaria um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. O que essa história mostra não é só sobre instrução doutrinária,
É sobre a forma como a influência espiritual real funciona, não pelo poder da posição, não pelo volume da voz, mas pela fidelidade do relacionamento, pela disposição de investir no outro em ambiente de confiança. A mãe que ora e depois vive o que ora diante dos filhos, que não diz uma coisa na oração e outra na sala, que intercede pela santidade dos filhos e ela mesma busca a santidade. Essa mãe tem uma influência espiritual que nenhuma estratégia parental pode substituir, porque os filhos não absorvem o que os pais pregam, absorvem o que os pais são. E quando o que se é e o que se prega coincidem, há uma autoridade espiritual que a própria criança sente sem conseguir nomear e que produz um temor saudável a Deus, que se instala antes mesmo que a criança entenda o que é teologia. Há uma passagem em Lamentações que muitos conhecem de forma fragmentada, quase sempre retirada do seu contexto de dor. Jerônimo, um dos grandes estudiosos da Bíblia no mundo antigo, chorou ao escrever sobre o livro de Lamentações, porque esse livro foi escrito no meio das ruínas de Jerusalém, com o cheiro de cinza ainda no ar, com os corpos ainda nas ruas, com a desolação ainda fresca demais para ser chamada de passado. E no meio dessa destruição total, no capítulo 3, Jeremias escreve: As misericórdias do Senhor não têm fim, as suas compaixões não se esgotam. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que torna esse texto extraordinário não é o conteúdo da afirmação, é o lugar de onde ela foi feita. Não foi escrita num momento de adoração tranquila. Foi escrita no fundo da devastação. Foi escrita por um homem que no versículo anterior havia dito que Deus o havia afundado em lugares escuros. E mesmo assim, de dentro do escuro, ele encontrou a certeza de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a oração que sustenta a mãe nos dias em que a situação não mudou e o coração está exausto. Não a oração de quem vê a resposta. A oração de quem, sem ver, declara que Deus ainda é fiel, que as misericórdias que não chegaram ontem serão renovadas hoje, que a manhã que está chegando traz com ela uma misericórdia nova que a noite anterior não pôde trazer. Isso não é autossugestão, não é a mentalidade positiva, vestida com linguagem cristã. Isso é uma declaração teológica fundamentada no caráter imutável de Deus. Ele é fiel porque é fiel por natureza, não porque as circunstâncias o forçam a ser. E a mulher que ancora sua oração nesse fundamento tem uma estabilidade que as circunstâncias não conseguem destruir. Quero falar agora de algo que é difícil de abordar em público, mas que seria desonesto ignorar. Há mães aqui que carregam culpa. Não a culpa saudável que leva ao arrependimento e à mudança. A culpa paralisante que diz que o problema com o filho é consequência de algo que você fez ou deixou de fazer. Que se você tivesse sido uma mãe melhor, se tivesse estado mais presente, se tivesse escolhido diferente em algum momento crítico, o filho não estaria onde está agora. Essa voz existe e ela não vem de Deus. O acusador dos irmãos não ataca só os filhos, ele ataca as mães. E uma das formas mais eficazes que ele encontrou de silenciar a intercessão de uma mãe é convencê-la de que ela não tem autoridade espiritual para interceder porque ela falhou. Que as orações dela não chegam a lugar nenhum porque ela não é digna. Que o problema com o filho é julgamento sobre ela. Isso é mentira. Precisamente definida e deliberadamente injetada para paralisar a intercessão. Paulo foi perseguidor da igreja antes de ser apóstolo. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Davi cometeu adultério e cumplicidade em assassinato. E nenhum desses fracassos cancelou o chamado. O que aconteceu em cada um desses casos foi o que sempre acontece quando há arrependimento real e graça genuína. Deus restaurou e usou.
A mãe que errou e que genuinamente se arrependeu não está desqualificada da intercessão. Ela está, na verdade, em um lugar de maior compaixão, porque sabe o que é precisar de graça, porque entende por dentro o que é ser restaurada quando não merecia. E essa compreensão alimenta uma oração que vai além da superficialidade religiosa. Não há mãe perfeita, nunca houve. Mas há mães que, apesar das imperfeições, não saem da brecha, que persistem, que carregam o nome do filho ao trono, mesmo quando carregam vergonha própria, e que descobrem, com o tempo, que a graça que cobre a própria vida é a mesma graça que cobre a vida dos filhos que elas cobrem em oração. O que Deus pede não é perfeição, pede fidelidade, pede que você apareça, que você continue colocando aquele nome diante dele, dia após dia, crise após crise, esperança após esperança. Pede que você não desista antes de ver o que ele está fazendo por baixo do que você consegue enxergar. Isso me leva a um texto em Lucas 18, que Jesus introduziu com uma frase que o escritor preservou, porque é essencial para entender a parábola. Jesus disse: "É necessário orar sempre e não desfalecer." E então contou a história de uma viúva que ia repetidamente ao juiz pedir justiça. O juiz era injusto, não temia a Deus, não se importava com as pessoas. Mas de tanto a viúva aparecer, ele lhe fez justiça. E Jesus disse: "Ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite?" O argumento de Jesus aqui é do menor para o maior. Se um juiz injusto, que não se importa, cedeu à persistência da viúva, quanto mais um pai amoroso, que conhece o nome dos filhos dos seus filhos, que conta os cabelos da cabeça, que vê a ave que cai, quanto mais esse pai responderá ao clamor persistente de uma mãe que não desiste. Mas note, Jesus não disse que a viúva teve resultado imediato. Ela voltou, várias vezes, sem garantia de quando seria atendida. E foi exatamente essa persistência que o juiz não pôde ignorar. A mãe que ora com persistência não está sendo ignorada por Deus. Ela está exercitando a forma de fé que Deus mais honra, a fé que não desiste. E há um momento de quebrantamento que precisa ser mencionado aqui. Há mães que estão chegando ao ponto de exaustão espiritual, onde a oração está sendo sustentada mais pela força de vontade do que pela fé real, onde as palavras continuam sendo ditas, mas o coração está soando vazio, onde há uma distância entre o que se fala na oração e o que genuinamente se crê. Esse lugar não é vergonhoso, é humano. E a resposta não é forçar mais fé. É ser honesta com Deus sobre onde você está, trazer o seu cansaço para Ele, deixar que a sua exaustão seja o conteúdo da oração e não o obstáculo para ela. O Salmo 102 começa assim: "Ouvi a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não me escondas o teu rosto no dia da minha angústia." O salmista não chegou a Deus com fé impecável, chegou com angústia. E isso foi suficiente para começar. Você não precisa estar bem para orar. Você pode chegar exatamente do jeito que está. Existe uma última coisa que a Escritura revela sobre a oração de uma mãe. E ela está em um lugar que poucos visitariam com esse propósito. Está em 2 Reis 4, na história da mulher sunamita. Ela era grande, o texto diz, não no sentido de famosa, no sentido de uma mulher de caráter, de peso, de substância. Uma mulher que viu Eliseu passando e insistiu que ele viesse comer em sua casa, que depois persuadiu o marido a construir um quarto para o profeta na parte de cima da casa. E Eliseu, em gratidão, perguntou o que poderia fazer por ela. Ela disse que não precisava de nada, mas o servo de Eliseu revelou que ela não tinha filho e o marido era velho. E Eliseu profetizou: "Daqui a 1 ano, a esta mesma época, estarás abraçando um filho." O filho nasceu e então morreu. O texto é rápido nisso.
O menino cresceu, saiu ao pai no campo, teve um problema na cabeça e morreu no colo da mãe ao meio-dia. E ela o levou ao quarto de Eliseu e o colocou na cama do homem de Deus. E foi. Seu marido perguntou por que ela ia ao profeta naquele dia, que não era sabá nem lua nova. E ela disse: está bem. Não contou o que havia acontecido. Não deixou escapar o peso do que carregava no peito. Disse: está bem, não como negação do problema, mas como declaração de fé antes de ver a resolução. Está bem, mesmo que não esteja, mesmo que o filho esteja morto no quarto lá em cima, mesmo que eu ainda não saiba o que Deus vai fazer. Está bem. Ela foi a Eliseu, agarrou os pés dele e disse algo que é uma das declarações mais poderosas de oração maternal das Escrituras. Não pedi filho ao meu Senhor? Não disse eu que não me enganasses? Ela não estava aceitando a morte como definitiva. Ela estava apresentando a Deus a promessa que Ele mesmo havia feito. Você prometeu esse filho. Você não pode simplesmente levá-lo. Eu não pedi isso. Você deu e eu vim buscar. Isso é oração de autoridade, não autoridade própria. Autoridade baseada na promessa de Deus. Ela não estava sendo arrogante, estava sendo uma mãe que entendeu que a promessa de Deus é fundamento de petição. Que você não está pedindo demais quando pede o que Deus prometeu. Que apresentar a Deus a sua própria palavra é a forma mais poderosa de orar. Eliseu foi, e o menino ressuscitou. Mas repare no percurso. Houve um momento em que Eliseu mandou o servo com o cajado para colocar sobre o menino. E o servo voltou, dizendo que não havia nem voz nem sentido. Nada aconteceu com o cajado. E foi só quando Eliseu foi pessoalmente, se deitou sobre o menino, boca a boca, mão a mão, olho a olho, que o calor voltou. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Há situações que exigem o toque pessoal de Deus, onde a fórmula não funciona, onde o método não resolve, onde só a presença real do Senhor é capaz de trazer vida de volta. E a mãe sunamita não desistiu antes de Eliseu chegar. Ela continuou firme, continuou agarrada, continuou apresentando a promessa e não soltou até a vida voltar. Há filhos que precisam de ressurreição. Não metafórica, real. Filhos que foram declarados perdidos, filhos que parecem além do ponto de retorno, filhos em cujas vidas a morte espiritual já faz cheiro. E a mensagem que a Escritura entrega a cada mãe que está nessa posição é: não solte, não saia sem a resposta, continue apresentando a promessa ao Deus que prometeu. E agora preciso dizer o que esta mensagem toda foi construindo para dizer. O poder espiritual de uma mãe cristã que guarda sua família em oração não é um poder que ela gerou, não é uma habilidade que ela desenvolveu, não é uma conquista de espiritualidade que ela alcançou. É um chamado que ela recebeu. E todo chamado de Deus vem acompanhado da graça necessária para respondê-lo. Você não precisa ser Ana para orar como Ana. Você não precisa ser a mulher sunamita para ter a fé da mulher sunamita. Você precisa entender que o Deus que estava com elas é o mesmo Deus que está com você. Que o trono de graça que Ana acessou ainda está aberto. Que os ouvidos do Senhor dos Exércitos ainda escutam o clamor de mães que não desistem dos filhos que Ele mesmo lhes deu. E há algo que precisa ser dito diretamente para quem está aqui hoje e nunca levou a sério a oração como guerra espiritual. Que tratou a oração como ritual de fechamento de dia, como pedido de bênção antes das refeições, como frase de abertura de culto. A pergunta não é se você ora. A pergunta é se a sua oração tem o peso de quem entende o que está em jogo. Os filhos que Deus te deu não são seus para possuir, são seus para servir, para interceder, para cobrir espiritualmente até que eles mesmos cresçam no conhecimento de Deus. E você está sendo perguntada hoje: você tem feito isso? Você está na brecha? Você está na posição de Ana?
Você tem o espírito da mulher sunamita que não solta antes da vida voltar? Se a resposta é não, esse é o momento de mudança. Não amanhã, não depois que a vida organizar. Hoje, aqui, diante de Deus. E se você já está na brecha e está cansada e o peso está pesado demais e você já perdeu a conta de quantas vezes orou pelo mesmo nome, esta mensagem é um braço estendido a você. É a palavra de Deus dizendo: eu vi, eu ouvi, guardei cada oração em taças de ouro. Nada foi perdido. Amanhã que está chegando tem uma misericórdia nova. Continue. O Senhor que abriu o útero de Ana vai abrir o que está fechado na sua família. O Deus que ressuscitou o filho da sunamita pode ressuscitar o que parece morto na vida do seu filho. O mesmo Jesus que chorou diante do túmulo de Lázaro e mandou tirar a pedra, pode mandar tirar a pedra que está bloqueando a sua história. Mas é necessário orar sempre e não desfalecer, não desfalecer. Essa é a convocação. Não recuar, não silenciar, não trocar a oração pelo desespero, nem pela resignação, nem pelo cansaço que, disfarçado de maturidade, é às vezes desistência com um nome mais elegante. A mulher que ora pela família está fazendo algo que o reino de Deus leva a sério, mesmo quando o mundo não percebe, mesmo quando a família não agradece, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Ela está construindo em oração aquilo que as mãos humanas nunca poderão construir. Está edificando em intercessão o que nenhum recurso material jamais poderá comprar. Está abrindo portais espirituais sobre a vida dos filhos que vão produzir fruto por gerações que ela talvez nunca chegue a ver com os olhos da carne. E no final de tudo, quando o véu for levantado e o que foi feito no escondido for revelado à luz, haverá mães que descobrirão o quanto a fidelidade da oração delas moldou gerações que elas amaram, sem nunca saber a extensão completa do que estavam plantando. Esse dia virá, e cada oração guardada nas taças de ouro do céu terá uma história. Seja fiel ao que Deus te chamou a ser. Ora pelos teus filhos. Ora com fé, ora com persistência, ora com a autoridade de quem conhece as promessas do Pai. E não desistas antes do tempo de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16